Olá, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Cristã. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e hoje eu vou começar o nosso estudo no capítulo 3. Neste capítulo, o apóstolo Paulo ele faz a revelação de um mistério que, segundo ele, estava oculto durante muitos anos, mas que foi manifestado a ele e aos apóstolos para que pudesse ser revelado à igreja. Então quero convidar a você a ficar comigo até o final desse estudo para que você compreenda e descubra que mistério é esse. Em que consiste este mistério? O apóstolo Paulo é bem específico quando fala sobre isso nos versículos 3 e 5. Paulo diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. E no versículo 5 ele fala: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Em que consiste esse mistério? Nós temos a resposta no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O mistério a que Paulo está se referindo é que agora, através de Cristo, através da fé em Cristo, Deus estava formando um novo povo. Não mais um povo exclusivo formado pelos descendentes de Abraão, não mais um povo definido pela sua nacionalidade, mas um povo definido pela sua fé em Cristo. E é o que Paulo diz aqui, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Os gentios e judeus que criam em Jesus agora formariam um novo povo, a nação santa de Deus, o Israel espiritual de Deus, e seriam participantes da mesma promessa. Esse, para eles, era um mistério surpreendente que estava sendo revelado, primeiro para os judeus, que eles consideravam-se nação exclusiva de Deus. Quem não era judeu era considerado imundo, era gentil, não tinha acesso à presença de Deus, não participava da comunhão com Deus. E também para os gentios, porque eles sentiam-se indignos de pertencerem ao povo de Deus. Mas Paulo diz: não, a revelação que Deus me deu era um mistério que estava guardado em segredo, que agora é em Cristo. Tanto judeus como gentios, se creem em Jesus pela fé e por graça, formam a nação santa, o povo escolhido de Deus, e são participantes da mesma promessa que Deus fez. Promessa que Deus tinha feito lá em Abraão, de formar uma grande nação, um povo especial para ele. Agora, um ponto importante e interessante da revelação desse mistério é que o apóstolo Paulo diz aqui que a revelação deste mistério afeta profundamente os seres celestiais, os anjos. Lá no versículo 10, Paulo diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Paulo está dizendo aqui que os seres celestiais são profundamente afetados pelo que Deus está fazendo na igreja. Através
da obra de Deus em favor da igreja, das atitudes de Deus em favor da igreja, os anjos estão conhecendo mais de Deus. Em certo sentido, a igreja ela está servindo de escola para os anjos conhecerem a Deus melhor. Antes, o que os anjos conheciam de Deus? Os anjos conheciam que Deus era todo-poderoso, Criador do céu, da terra, Criador do universo, Criador de tudo que nele existe. Também conheciam um Deus severo, um Deus justo, um Deus santo, que não tolera o pecado. Eles viram quando Deus castigou um anjo que se rebelou, um anjo de luz, e levou consigo 1/3 dos anjos do céu, e como Deus foi severo, Deus os expulsou do céu e os condenou ao tormento eterno. Então eles conheciam esse Deus severo, esse Deus que não tolera o pecado, mas os anjos pouco sabiam, ou mesmo nada sabiam, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus. E quando é que os anjos tiveram a possibilidade de conhecer sobre o amor de Deus, sobre a graça, sobre a misericórdia? Através do amor que Deus manifestou pelos pecadores perdidos, através da misericórdia que Deus derramou sobre nós, pecadores perdidos, através da graça que Deus nos concedeu. Então, através dos atos de bondade, de amor, de misericórdia, de graça de Deus para com a igreja, os anjos passaram a conhecer um Deus que também é amor, que é misericordioso, um Deus de graça, e isso com certeza foi algo surpreendente para os anjos. Imagina eles verem Jesus, Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, tomar forma humana e vir aqui neste mundo para, como homem, pagar pelos nossos pecados. Isso certamente deixou os anjos bastante surpreendidos com a revelação da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Também certamente se surpreenderam quando Deus deu acesso aos homens à sua presença. Talvez um acesso que nem mesmo os próprios anjos têm. O apóstolo Paulo disse lá no versículo 10, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então Paulo diz que através da nossa fé em Jesus, nós temos ousadia e acesso com confiança à presença de Deus. Um acesso e uma ousadia que talvez nem mesmo os anjos tenham. Lá no capítulo 2, versículo 18, Paulo disse: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quer dizer, ambos, tanto judeus como gentios, através de Jesus, nós temos acesso ao Pai. E o apóstolo Paulo conclui essa sessão da seguinte forma. Ele fala assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O que Paulo está dizendo aqui é que vale a pena sofrer por Cristo. Ainda que tenhamos que sofrer, ainda que seja necessário sofrer, vale a pena sofrer pela glória que nos espera. O crente jamais deve desfalecer por passar por sofrimentos, porque nada se compara à glória que está para ser revelada para nós. Vale a pena. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 18, ele falou assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será
revelada. O propósito de Deus para o crente implica muito mais que a sua vida na terra. Deus planejou um propósito eterno para o crente, propósito tão maravilhoso, tão extraordinário, que até os anjos ficam surpreendidos com esse propósito. Maravilhoso Deus, maravilhosa graça, maravilhoso amor. Que Deus a todos abençoe. Amém. Bem, se você foi abençoado com esta lição, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, que você possa trazer mais alunos para a nossa escola bíblica. Se você não está inscrito no canal, que você se inscreva e acione o sininho para que você seja notificado sempre que eu publicar uma nova mensagem. Na próxima semana eu estarei de volta com nossas meditações, com nossas reflexões bíblicas de ajuda para o seu devocional diário. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém.